Somos do Senhor, criação do seu amor. Somos todos povo seu, eu. Nele temos mais que um Deus, amigo em horas especiais. Nesta vida tão fugaz, nos levanta pra vencer, pois seu nome traz poder. Vitoriosos esperamos, nova terra, novo céu. Pela graça libertados, hoje somos filhos seus. Vitoriosos esperamos, nova terra, novo céu. Pela graça libertados, hoje somos filhos seus. E aí, pessoal? Que bom ter vocês aqui com a gente de novo para mais um mergulho profundo. Preparados para desvendar os mistérios da palavra. É isso aí, sempre animados para embarcar em mais uma aventura pelas escrituras. E olha só, hoje a gente vai se aprofundar na lição número 2 da escola sabática desse trimestre. A gente vai mergulhar de cabeça no livro de Gênesis, explorando as fundações, sabe, a base de toda a narrativa bíblica. É fundamental a gente entender Gênesis, né? É como se fosse o alicerce da nossa fé. Sem ele fica difícil compreender o resto da história. Exatamente, é tipo a fundação de um prédio. Sem uma base sólida, a estrutura toda fica comprometida. Boa analogia. E é impressionante como os conceitos que a gente encontra lá no início, em Gênesis, reverberam por toda a Bíblia, culminando lá no Apocalipse. É como se tudo estivesse interligado. Totalmente. E antes da gente começar a desvendar esses mistérios todos, queria fazer aquele pedido especial. Se você está gostando da nossa conversa, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com os amigos, com a família, com todo mundo que busca uma compreensão mais profunda da palavra. Compartilhar conhecimento é multiplicar sabedoria, né? Com certeza. Bom, agora sim, vamos direto ao ponto central da nossa conversa de hoje. Gênesis, gente, é muito mais do que um livro de historinhas sobre a criação do mundo, sabe? Ele estabelece a base conceitual para a gente entender a Bíblia inteira. E essa verdade fica ainda mais evidente quando a gente compara Gênesis com o Apocalipse. É incrível como quase todos os conceitos-chave que a gente encontra nas visões apocalípticas têm suas raízes lá nos primeiros capítulos de Gênesis. É como se a gente tivesse o projeto original nas mãos. E ao estudá-lo, a gente consegue entender melhor a estrutura final, a função de cada parte. Perfeito. E para nos guiar nessa análise, nessa conexão entre o começo e o fim da Bíblia, a gente vai usar um princípio bem legal chamado princípio da primeira menção. A ideia básica é que a primeira vez que uma palavra, um conceito importante aparece na Bíblia, essa primeira menção meio que define o significado daquele tema para o resto das escrituras. É uma chave de interpretação poderosa, que revela camadas de significado que às vezes a gente não percebe numa leitura superficial. Isso aí. E para ilustrar esse princípio, vamos começar com um tema central em toda a Bíblia: o amor. Se a gente parar para pensar, a primeira vez que a palavra amor aparece nas Escrituras não é num poema romântico nem numa declaração de afeto entre pessoas, mas lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2. É um momento crucial na história de Abraão, né? Um verdadeiro teste de fé. É verdade. Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Imagina só a situação. E ele usa a seguinte frase: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau! Que frase poderosa. O que será que essa primeira menção nos revela sobre a natureza do amor divino? Ela mostra que o amor verdadeiro muitas vezes envolve sacrifício, entrega, renúncia. Deus não pede qualquer coisa para Abraão. Ele pede o que lhe é mais precioso: seu único filho, a quem ele ama profundamente. É como se Deus estivesse estabelecendo um padrão, né? O amor verdadeiro muitas vezes exige um preço alto,
Uma disposição de abrir mão do que a gente mais ama. Exatamente. E a obediência de Abraão, mesmo diante de um pedido tão difícil, prefigura o sacrifício de Jesus por nunca. Nossa, que conexão incrível. E quando a gente lembra de João 3,16, aquele versículo famoso que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A gente percebe um eco direto desse padrão sacrificial estabelecido lá em Gênesis. O amor de Deus pelo mundo é demonstrado através do sacrifício do seu filho, assim como o amor de Abraão por Deus se manifestou na sua disposição de sacrificar Isaac. A beleza desse princípio é justamente essa conexão entre as diferentes partes da Bíblia. A primeira menção planta uma semente de entendimento que vai crescendo e se revelando ao longo de toda a história da salvação. Legal. Agora vamos falar sobre outro conceito fundamental, o cordeiro, onde essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia. Também encontramos a primeira menção do cordeiro no capítulo 22 de Gênesis, um pouquinho mais pra frente na história de Abraão e Isaac. Lembra da pergunta que Isaac faz pro pai, lá no versículo 7. Ele pergunta: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Uma pergunta simples, mas com um significado profético enorme. É verdade, e a resposta de Abraão, cheia de fé e mistério, aponta diretamente para Jesus. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Caramba! E algumas traduções do hebraico, a língua original em que Gênesis foi escrito, sugerem que Abraão na verdade disse: Deus proverá a si mesmo como cordeiro. Olha só, a ideia de que o próprio Deus se ofereceria como sacrifício pelo nosso pecado ganha força com essa interpretação. E essa imagem da provisão divina se conecta com o relato da Páscoa, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. O cordeiro sem defeito era sacrificado para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. O sangue do cordeiro nas portas das casas protegia o povo da morte. É uma prefiguração poderosa de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro pascal se torna um símbolo central da redenção, da libertação do pecado e da morte. É como um prelúdio para a compreensão do sacrifício de Jesus. E essa figura do cordeiro culmina no Novo Testamento, em João 1,29. João Batista, ao ver Jesus, exclama: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a resposta definitiva à pergunta de Isaac lá em Gênesis. O cordeiro que Deus prometeu finalmente foi revelado. João Batista reconheceu em Jesus o cumprimento da promessa feita a Abraão. A longa espera pelo cordeiro de Deus chegou ao fim. E a jornada do cordeiro não termina aí. No livro do Apocalipse a gente vê o cordeiro no céu, no trono, recebendo toda a adoração. Ele é o vencedor final, o cordeiro que venceu a morte e o pecado. E tudo isso começou lá em Gênesis, capítulo 22. Que história incrível. É uma progressão narrativa e teológica fantástica que mostra a coerência e a sacralidade do plano de Deus ao longo de toda a Bíblia. Deus tinha um plano desde o início e ele o cumpriu em Jesus Cristo. Verdade. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora. Vamos falar sobre a morte. A primeira menção da morte como consequência do pecado aparece lá em Gênesis 2,17, na advertência de Deus a Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que frase impactante. O que ela nos ensina sobre a morte? Ela mostra que a morte não fazia parte do plano original de Deus. A morte entrou no mundo por causa do pecado, da desobediência do homem. Ela é uma intrusa, uma força estranha que corrompeu a criação perfeita de Deus. É como se a morte fosse um vírus que contaminou a humanidade, né? E a primeira morte registrada na Bíblia é a de Abel, assassinado pelo próprio irmão Caim. Que tragédia. É uma inversão da ordem natural, uma perversão da justiça. O justo sofrendo nas mãos de injusto. É um prenúncio do que aconteceria com Jesus, o justo que morreria pelos injustos. É verdade. E como esse tema da morte, introduzido de forma tão dramática em Gênesis, encontra sua resolução em Apocalipse. Em Apocalipse 1,17-18, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, e como aquele que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tem as chaves da morte e do Hades. Jesus venceu a morte. Ele tem um poder sobre ela. Que mensagem poderosa de esperança. É? Jesus, que experimentou a morte na cruz, ressuscitou e nos garante a vitória sobre a morte. E essa promessa tem suas raízes lá em Gênesis, no plano de Deus para a redenção da humanidade. A cifra final sobre a morte é a esperança central da fé cristã. E essa esperança se origina em Gênesis e se concretiza em Apocalipse. Que legal. Bom, vamos falar agora sobre a adoração. Como a adoração se manifesta lá no início, em Gênesis. A adoração está ligada ao reconhecimento de Deus como Criador, um tema central em Gênesis 1 e 2. Deus cria o mundo, e tudo o que ele faz é bom e perfeito. A adoração é a resposta natural do homem diante da grandeza e da bondade de Deus. O próprio ato de Deus descansar no sétimo dia, o sábado, pode ser visto como um ato de adoração. Deus separou esse dia para comunhão com o homem, para o descanso e para a celebração da criação. E tem gente que interpreta a presença dos querubins e da espada flamejante
guardando o caminho da árvore da vida, no Éden, como um prenúncio do santuário, um lugar de adoração a Deus. É como se Deus estivesse estabelecendo desde o início um local especial para o encontro com o homem, para a adoração e para a comunhão. Exatamente. E no Apocalipse, a adoração se torna um ponto central do conflito entre o bem e o mal. A gente vê a adoração ao Criador em contraste com a adoração à besta, que representa o poder do mal. É uma escolha fundamental que cada um precisa fazer. A quem vamos adorar? A Deus ou aos ídolos deste mundo? É uma escolha que ecoa desde o Jardim do Éden até o final dos tempos. A fidelidade na adoração é um tema central em toda a Bíblia. E essa batalha espiritual tem suas raízes em Gênesis. Quem é o verdadeiro Deus? A quem devemos servir e adorar? Essas são perguntas que nos acompanham desde o início da história. Muito bom. Para finalizar nosso mergulho de hoje, vamos falar da serpente. Como ela é apresentada em Gênesis? A serpente aparece em Gênesis 3.1 como a criatura mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela é astuta, enganadora e usa sua inteligência para o mal. A serpente engana Eva, semeando a dúvida em seu coração. Ela questiona a palavra de Deus, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela distorce a verdade, induzindo Eva ao erro. E o resultado é a primeira mentira da história. Certamente não morrereis. A serpente contradiz diretamente a palavra de Deus, levando Eva e Adão à desobediência e à queda. Que triste. E quem é essa serpente, afinal? Em João 8.44, Jesus identifica o diabo como o pai da mentira. A serpente no Éden era o diabo disfarçado, usando a mentira para enganar a humanidade. E no Apocalipse a gente descobre que a serpente é o dragão, Satanás, o grande inimigo de Deus e do seu povo. A estratégia do diabo é a mesma desde o início. Enganar, mentir, distorcer a verdade e levar as pessoas para longe de Deus. Ele é o mestre da ilusão, o pai da mentira. É impressionante como tudo se conecta, né? Gênesis é realmente a base de toda a Bíblia. Ele nos ajuda a entender a origem do mal, a natureza do pecado, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Sem Gênesis, a gente não teria a base para compreender o restante da história bíblica. É o alicerce da nossa fé, o ponto de partida para a nossa jornada em busca da verdade. É isso aí. A gente te encoraja a continuar explorando a Bíblia com essa perspectiva, buscando as raízes dos ensinamentos bíblicos lá em Gênesis. Você vai se surpreender com a riqueza e a profundidade da palavra de Deus. E ao compreender a base sólida que Gênesis nos fornece, nossa visão do presente e do futuro se torna mais clara e esperançosa. A gente entende de onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso papel nesse grande drama cósmico. Que legal. E para finalizar, deixa uma pergunta para você pensar. Como a compreensão das primeiras menções dos conceitos bíblicos em Gênesis pode transformar sua maneira de entender o mundo e de viver a vida cristã? Reflita sobre isso e continue sua jornada de descoberta na palavra de Deus. Que a paz e a graça de Deus estejam com você. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. Até a próxima. Dependemos do Senhor, criação do seu amor. Somos todos povo seu, eu. Nele temos mais que um Deus, amigo em